Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Isso não. Tudo bem, minhas irmãs queridas? Quem aqui ainda não me conhece? Levanta a mão. Pastora, nunca te vi na vida. Então, deixa eu me apresentar, que eu sou uma moça educada, né? Pessoal, meu nome é Thaís, pastora das Mulheres que Vencem no estado de São Paulo. E Deus tem me dado a força e a graça de trabalhar ao lado de dois grandes homens de Deus, pastor Jaime de Amorim Campos e também missionário R.R. Soares, e o que esses dois grandes homens têm me ensinado, eu quero passar para você nesta tarde, amém? Você recebe em nome de Jesus? Glória a Deus. Meu marido está aqui, mas está lá dentro, porque ele foi proibido de entrar. Está lá também com o pastor da igreja, o pastor Alexandre, glória a Deus. E ali você pensa que não tem conversa, não? O povo conversa ali, viu? Mas a gente vai falar de bênção e de vitória aqui. Quem quer bênção e vitória aí? Amém, eu também. E eu quero tomar posse dessa bênção. Hoje nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em 3 partes. Eu quero contar para você a história de um homem chamado Pedro. E este homem vai nos ensinar tanta coisa hoje. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento, esse? Tá bom, você que sabe. Vamos lá. Glória a Deus. Quem já abriu, diga eu já achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Sim, senhora. Vou te esperar. Tá bom? E aí, quem precisar de ajuda, levanta a mão, que as obreiras bonitas estão aqui com o lencinho rosa, mas é para ajudar também, tá bom? Se precisar de ajuda, a gente leva aí. Se a senhorinha estiver de pé, procura aquela jovem bem bonita para trocar de lugar. Tá bom? Que aí a senhorinha senta e aí a jovem fica em pé, que ela tem todo o vigor. Não é verdade? Ai, pastora, por que a senhora foi falar isso? Eu cheguei cedo para ter um lugar. Ai, Jesus, eu te amo. Quem já achou, diga eu achei. Aqui tá, ficou, deu um tchananá, ardeu aqui agora, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos ler aqui então. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi... Eita! Aí as irmãs vão falar que vão mandar ficar quieta aqui. Aquele outro estava melhor. Aí, ó, você que é o servo de Deus que vai me ajudar aqui? Obrigada, viu? Senão as irmãs vão falar que incomoda o ouvido, né? Aí a gente não aguenta ouvir muito. Aí você fala, nossa, que pastora chata, não parava de falar. Obrigada, viu? Vamos ver. Eita, glória. Aleluia. Pronto, esse aqui, ó. Vamos ver, se eu não falar de... Vamos lá, continuando aqui, versículo 17. Olha o que Jesus disse para Pedro. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha aqui para mim toda a igreja. Vamos entender a cena. Aqui Jesus estava anunciando, né, falando da palavra, os discípulos estavam sempre perto de Jesus, aprendendo com Jesus, e Jesus sempre falava por parábolas. Aqui Jesus em seguida faz a seguinte questão, quem vós dizeis que eu sou? Estava tendo ali um burburinho, porque as pessoas estavam dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem, né? Um pouquinho mais acima. Então estava todo mundo esperando, Jesus é o Messias? É esse homem mesmo? Era ele que estava para vir? Quem será que é esse homem? É o filho do grande todo-poderoso, do grande eu sou? E Jesus faz essa pergunta para os discípulos, especialmente para Pedro. Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra certa. E olha só o que Jesus disse para ele. Pedro, olha, parabéns, Pedro.
Realmente não foi carne nem sangue, isso não foi coisa da tua cabeça, foi o próprio Deus que falou com você. Pois também eu te digo, agora presta atenção nessa promessa que eu vou voltar no final. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo, diga tudo, o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Toma posse. Que palavra, pessoal. Olha que promessa. Gente, presta atenção que isso é muito grande. Olha que promessa que o Senhor Jesus estava dando através da vida de Pedro. Pedro, uma coisa eu digo para você, é através da sua vida que a minha igreja vai começar. É através da sua vida que a igreja vai crescer. E começou a dar promessa não para ele, mas começou a dar promessa para nós, para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você, igreja, ligar na terra, vai ser ligado no céu, e que o desligar também vai ser desligado. Ou seja, o Senhor Jesus não estava só revelando a Pedro. O Senhor Jesus disse que seria através de Pedro que a igreja iria começar, mas Ele estava dando uma promessa para mim e para você, para nós. Precisamos aprender a ligar o que tem que ser ligado e desligar o que tem que ser desligado. Mas hoje eu quero falar do comportamento de Pedro, e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Pedro então tinha tudo para falar: oh glória, sou eu mesmo, eu tenho promessa, a igreja vai começar comigo, nossa, que lindo. Mas olha o que acontece lá na frente. Agora você vai lá em Mateus 26, avança um pouquinho lá para o versículo 26 de Mateus, lá no versículo 69, 26, 69 agora. Isso, você vai acompanhar aqui comigo, você não vai se perder não. Mateus 26, 69, achou? Meu Deus, espera, pastora. É rapidinho, é só avançar um pouquinho mais para frente. A gente está no 16, você vai avançar até o 26. Versículo 69, vamos juntos? Sim ou não? Se você não chegou ainda, acompanha na televisão ali, ó. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Olha aqui para mim, Pedro, hein? Lembrou do Pedro? Que promessa, hein, que ele tinha? Tinha ou não tinha promessa? Tinha, a igreja ia começar com ele. Mas ele, por um momento de desespero, negou Jesus 3 vezes. Jesus já tinha alertado: Pedro, você não vai comigo até o fim não, porque na hora que eu for preso, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Por que eu estou te contando essa história? Pedro tinha uma promessa, mas ele, por um desespero da vida, fez ele tomar outra direção. Quantas vezes nós não estamos no mesmo caminho? O Senhor já te deu a promessa de um casamento abençoado, de vida e vida com abundância, de vida próspera. Se Ele te instruiu para você abrir a empresa, se Ele instruiu para você fazer tal coisa, da maneira que você ia fazer, mas os desesperos da vida, as frustrações da vida, foram levando você a negar Jesus indiretamente. Pastor, eu não nego Jesus, mas você nega as promessas que Ele tem para você. Ele disse que você já tem saúde, filha. E aí você vai no médico e fala: não, o médico disse que é de hereditário, é de família. Mas não tem problema não, Deus está comigo, Deus está com você. Mas até quando você vai se conformar com esse problema? Até quando você vai se conformar com essa doença? Pode ser uma verruguinha, irmã, pode ser uma coisinha chatinha que te incomoda, mas enquanto você não se posicionar e continuar aceitando o problema, ele vai ficar, porque ele gosta de ficar ali. O problema veio para te atrapalhar. O problema veio para fazer você se acostumar com ele.
E é assim que o diabo vai agindo na nossa vida. Você vai se acostumando com as traições do marido. Não, não pode. Você vai se acostumando com o filho rebelde. Você vai aceitando que o filho está nas drogas. Não, você vai aceitando que o filho está andando com as más companhias. Você vai aceitando coisas que você não deveria aceitar e que não é promessa para você aceitar. Não é promessa para você aceitar. E ainda diz mais, a Bíblia diz aqui, e logo depois, aproximando-se eles que estavam ali, disseram, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha aqui para mim, Pedro tinha a fala de quem andava com Jesus. Somos nós. Muitas vezes dizemos, glória a Deus, aleluia, mas o coração está cheio de dúvida. O coração tem dúvida de que você nasceu para ser feliz. O coração tem dúvida de que você verdadeiramente vai vencer essa batalha financeira. Eu acho que eu nasci para viver na miséria. Eu nasci para viver nessa casa, porque olha só Deus na minha vida. Eu oro e as coisas não mudam, as coisas não funcionam. Pedro estava ali vivendo talvez um dos piores momentos da vida dele, colocando os pés pelas mãos, falando algo que ele jamais na vida dele pensou em falar. E eu digo para você, hoje, se alguém não está na igreja, pode ter certeza, essa pessoa nunca pensou assim, vou entrar na igreja e um dia eu vou me desviar. Ninguém entra na igreja falando que um dia vai sair dela. Estou errada aqui, pessoal? Ninguém entra na igreja falando, eu vou ficar aqui uns 6 meses, depois eu vou me revoltar e eu vou embora. Não, ninguém faz isso, ninguém planeja fazer isso. Pedro não planejou negar Jesus, mas ele negou. O desespero de ser pego, de ser perseguido, de ser morto igual Jesus foi maior. Não deixe que o desespero seja maior do que a promessa que Deus te deu. Deus te deu uma promessa, Deus te deu a solução, Deus deu para você aquela palavra abundante, Deus falou que vai salvar teu filho, Deus falou que vai salvar teu marido, é nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que se apegar. Ai meu Deus, mas as pessoas estão perseguindo, eu vou ter que negar Jesus. Entende? Eu não estou falando de negar Jesus ou não, eu estou trazendo isso para a parte atual. Porque nós hoje não temos um Jesus para negar fisicamente, igual tinha aqui, mas temos as promessas dele e que negamos diariamente. Lemos, achamos lindo, achamos bonito. Ai que lindo Jesus, oh que benção. Olha lá, a fala de Cristo denunciava Pedro. Ele tinha aquela fala positiva. Ele tinha o jeito de falar como Jesus falava, afinal de contas ele andava lado a lado. E assim existe a igreja cheia de crentes como Pedro, que falam como Jesus fala, vem no domingo, adora a Deus, diz aleluia, diz glória a Deus, mas a vida está um fracasso. A vida está uma miséria, é a realidade que tem acontecido dentro das igrejas. E por quê, pastora? Por que isso tem acontecido? Porque você, no fundo do seu coração, acha que quem se esqueceu da promessa foi Deus. E eu provo para você que isso nunca aconteceu com Pedro, porque Jesus volta. Jesus morre, mas ele volta ao 3º dia. E quem que ele vai encontrar? Pedro. E você acha que Jesus vai jogar na cara de Pedro? Pedro, falei para você que você ia me negar, você me negou. Muito pelo contrário. Jesus faz Pedro relembrar a primeira promessa que ele deu para ele, que vai ser em você, a minha igreja. Esse é o Senhor que nós servimos. Essa palavra está lá no Evangelho de João, só para não ficar na minha boca aqui. Vamos lá. João 21. Corre lá, João 21. João capítulo 21, versículo de número 14. João 21, 14. Eu tinha marcado aqui, mas fugiu. João 21, 14, ó. Podemos ler juntos? Sim ou não? E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, com quem que Jesus estava falando aqui, pessoal? Com Pedro. Jesus nunca vai deixar de falar com você, filha. Independente do que você fez. Independente de você ter ido longe demais. Pequei, fiquei nervosa, falei o que não devia falar. E quando eu vi, já praguejei. Não importa o que você fez, Jesus sempre vai vir ao teu encontro para cear com você e te relembrar as promessas que Ele te deu.
Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de amor, um Deus de acolhimento, que nem você mesma se acolhe, nem você mesma se aceita mais, mas é exatamente assim que Satanás quer que você pense. Minha irmã, você acha que todo dia eu acordo assim? Você acha que todo dia eu acordo igual aquelas princesas da Disney, cantando com os pássaros? Muito longe disso. Eu acordo já assustada com o filho em cima de mim, meu Deus! O despertador do marido que toca, ai meu Deus, é de novo outro dia. E o negócio tocando e as crianças vindo em cima, mãe, quero leite! Eu falo, ai Jesus, deixa eu ir lá. Começar mais um dia, né? Mas o Senhor todos os dias vem nos relembrar o plano dele para nós. E por que eu estou falando isso? Você acha verdadeiramente que eu acordo todo dia feliz da vida, que os grandes homens e mulheres de Deus, eles acordam felizes da vida todo dia, porque tem o Espírito Santo dentro deles, e acorda dando glória, alabá? Não. Seria lindo se fosse essa a realidade. Mas isso não acontece, sabe por quê? Porque a gente, claro, tem muitas coisas na nossa cabeça, a gente dá glória, a gente tem a hora de oração, a hora de meditar nas Escrituras, não é? Mas por que eu estou falando isso para você? Porque Satanás, presta atenção aqui em mim para você aprender, filha, de uma vez por todas. Toda vez que você acorda, abre os seus olhinhos lindos que Deus te deu, Satanás pensa assim, hoje é mais um dia para eu investir contra ela. Deu para entender, filha? É assim que funciona. Você sabendo disso, você vai fazer o quê? Se armar contra isso. Você tem a opção de aceitar os sentimentos que ele traz para você. Isso está escrito no Salmo 91, a seta que voa de dia. Quem lembra dessa mensagem? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Me livrará do laço do passarinheiro, da seta que voa de dia. As setas que voam de dia são os pensamentos e os sentimentos que Satanás traz ao seu coração. Por que seta? Seta vai devagar? Lançou a flecha, ela vai que vai, ninguém nem vê. Os sentimentos vêm assim dentro de nós. Quando você vê, você já, bateu a tristeza, bateu a angústia, bateu o desânimo. Ele vem para todos nós. Vem para mim, vem para você, vem para sua amiga que está sentada do teu lado. Mas eu sabendo que é uma investida de Satanás, eu preciso aprender a brigar contra isso. Como? Primeiro, não aceitando esse sentimento. Pastor, é muito fácil falar para não aceitar um sentimento, porque o sentimento vem. Como é que eu vou deixar de aceitar? Sabe como é que você faz? Não alimentando ele. Quem entendeu? Não alimente a tristeza, não alimente a angústia, não dê combustível para ela. Não dê combustível a sentimentos destrutivos, que te destroem, que te fazem pensar, pastor, mas é que ontem eu fui no médico, eu tive um diagnóstico terrível, triste. Irmã, você pode se sentir triste, mas você não pode permanecer triste. Você pode sentir a tristeza, mas você não pode nem deve permanecer triste, porque você tem um Deus que te anima, que te dá promessa, que te garante vitória, que te garantiu cura, que te garantiu filhos na presença dEle, casamento abençoado e vida próspera. E eu não estou aqui falando uma coisa bonita de clichê, parecendo palanque de político, porque eu não preciso disso. Eu estou aqui para falar a verdade, tirar você desse inferno que você vive dentro de você. E dentro da sua família, dentro da sua casa. A maior batalha que a gente enfrenta é com a gente mesmo, com a nossa dúvida, com os sentimentos de derrota. Pastora, mas a senhora não sabe, é o marido que é um adúltero, é o filho que me dá trabalho, é um filho que vive assim, vive assado. Volto a repetir. O problema está neles? É verdade, mas não é neles o problema. Você sabe que a sua luta é espiritual. Mas lembrando aqui, o problema está neles, vamos falar, seja espiritual ou físico. O problema está na maneira que eu encaro os problemas. A maneira está na fé. Se eu estou cheia de fé, problema vem para mim, vem para você. Como diz o ditado, todo mundo tem o teto de vidro, né? Todo mundo tem um problema, família é tudo igual, irmã. Só muda o endereço. A vida da fulana deve ser perfeita. É nada, irmã. Não é.
o que é perfeita, que deveria ser, é a sua comunhão com Deus. Porque é ela que vai fazer você passar a batalha dando glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não estava pedindo para Abraão seja perfeito para os outros. Filha, para os outros você nunca vai ser perfeita. Tá bom? Entende isso também, que aí você sofre menos. Tá? Você nunca vai agradar ninguém, marido, filho, colega de trabalho, chefe. Esquece isso. Você não precisa provar nada para ninguém que você é bom em alguma coisa. Se você está lá é porque Deus te colocou ali. Tá bom? Você não precisa provar, deixa eu provar que eu sou boa, que eu posso. Não precisa disso. Você não precisa. Se Deus te colocou lá, Ele te capacitou, é Ele que te mostra para os outros. É Ele que faz o que tem que ser feito. Você só tem que obedecer. Por que Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Porque se você andar na presença de Deus, você é perfeito para Deus. E aí é o suficiente. Amém, minha irmã? A gente precisa buscar a perfeição para Deus. A gente quer sempre saber, deixa eu saber desse assunto, porque estão falando muito desse assunto, eu não sei nada, né? Deixa eu estudar. Não, deixa eu estudar tal coisa. Deixa eu saber tal assunto. Mas aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é andar na presença dEle, consequentemente, você é perfeito, a gente não faz. Deixa eu saber um pouco mais da Bíblia, porque essa luta está muito grande na minha casa. Quem é que faz isso? A gente ora no desespero, né? Senhor, olha para mim, olha para minha casa, por que isso está acontecendo comigo, Deus? Meu Deus, por quê? Deus não falou assim, entra na minha presença e pergunta por quê que eu vou te falar. Foi? Anda na minha presença e vai ser perfeito. Tudo perfeito, você, casa, filhos, família, tudo. Pastora, mas não existe vida perfeita. É verdade. Não existe a vida perfeita, mesmo porque o mundo já é do maligno, não dá para esperar nada muito diferente, né? A Bíblia diz que o mundo... Não adianta, a gente vê uma notícia e fica escandalizado, né? Olha lá o filho matando o pai, misericórdia, vamos estar perdido mesmo, sempre teve, desde Adão e Eva. Não é de, o carnaval, olha as mulheres, tudo com os negócios de... Sempre foi. Sempre foi. Olha as músicas de hoje, Você vai, meu Deus... Onde nós vamos parar? Já começamos lá atrás, filha, com Adão há muito tempo. O mundo jaz do maligno, não dá para esperar nada. Por isso, a urgência dos pregadores, das servas de Deus, as obreiras, em falar de Jesus para os perdidos, porque a coisa vai ficar pior ainda. E se a gente não plantar Jesus no coração das pessoas, viu, filha, do marido, do filho, mas é com paciência, amor. Não é de tanto falar no ouvido que o marido vem para Jesus. Sabe o que Jesus disse? Você vai se surpreender com essa frase. Jesus disse para os discípulos e para todos que estavam ali seguindo Ele, ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Olha isso, irmã. Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. Quem é que vai enviar teu marido? Deus. Quem é que vai enviar teu filho, tua filha? Deus. Seu familiar? Deus. E como é que eu falo, pastora, para Deus tocar e trazer? Você sabe, você está aqui para isso, para aprender. Você está aqui para aprender. Aprende guarda lá, escreve lá na tua parede, quando você abrir o olho assim, você vai ver. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar, Deus. É hoje que o Senhor vai enviar o marido. É hoje que o Senhor vai enviar o filho. Essa é a palavra que a gente tem que fazer, que falar dentro da nossa casa. Posso te ser honesta com você? Deus espera isso de nós. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor vela sobre a palavra dele para a cumprir. E como é? Deus vai olhar, de verdade, você acha que Deus vai olhar para você? Você ajoelhada no milho? Deus, eu estou aqui no sacrifício, às 3 da manhã, Pai, eu fiz o voto que o pastor falou. Oh Deus, eu estou aqui na fé. Sacrifício só funciona se realmente for na fé. E se Deus te dirigiu para isso. Pastor, eu vou fazer um jejum de 20 dias para conseguir a bênção da casa própria. Não, porque um dia eu fiz um jejum, pastora, que deu certo. Toda vez que eu fiz esse jejum, deu certo. Mas eu digo para você, se Deus não te dirigiu, você vai passar fome. Porque até para fazer o bem, a gente tem que buscar a orientação de Deus. Então, você precisa aprender que não é o sacrifício que gera bênção,
é a obediência. Deus às vezes vai falar para você ficar sem o cafezinho da tarde. Aí você vai falar, meu Deus, eu senti no coração de não tomar. Você sente, irmã, quando é Deus que fala, quando é Deus que dirige. Você sente, irmã. Às vezes você sente, às vezes num momento inesperado, você está pisando no ônibus para ir para o trabalho, Deus fala no teu coração, hoje você não vai fazer tal coisa. Só que a gente, é uma fração de segundo, hein? Só que se você desprezar, fala assim, outro dia eu faço. Você fala, outro dia eu faço. Pronto. Acabou, passou ali a benção, você nem viu passando. A resposta da sua oração estava ali. E às vezes a gente não percebe. A gente ainda acha, o ser humano ainda acha que para ter bênção de Deus eu tenho que barganhar com Deus. Deus, se eu jejuar, o Senhor me dá. Se eu fizer, o Senhor vai fazer. Como se Ele precisasse de alguma coisa que eu fizesse em favor dEle. Como se eu precisasse. É como uma vez eu preguei sobre o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no céu? Aí o Senhor Jesus fala com ele falou, Senhor, eu já sei tudo, hein? Já sei da palavra. Não é isso que o jovem rico fala? Os mandamentos eu pratico desde novo. Jesus concorda, fala, é verdade. Você faz tudo isso mesmo. Mas uma coisa te falta, vende tudo e dá aos pobres. Toda a tua riqueza. O que ele queria? Será que Deus queria o dinheiro? Será que Jesus queria o quê? Todo mundo fala, é a obediência. Mas nós não entendemos a visão do jovem rico. O jovem rico, ele queria fazer algo para merecer entrar no céu. Quem está entendendo? O que ele chega para Jesus e fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Tem coisas que cabe a nós fazermos, escolher ler a Bíblia, escolher orar, isso cabe a nós. Mas a salvação nos foi dada pela graça. Jesus já te deu. Em outras palavras, quando Jesus disse para ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres, que ele sabia que talvez ele não aguentasse essa pressão, Jesus estava dizendo em outras palavras, filho, não tem nada que você pode fazer não, porque sou eu que vou morrer na cruz por você, eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Era Jesus que ia fazer o sacrifício. Jesus ia fazer o sacrifício. Ele já fez o sacrifício. Não é necessário que eu faça um sacrifício para Deus para ser abençoado, entendeu? Vamos parar com essa religiosidade a partir de hoje? Vamos, porque é aí que os seus olhos vão começar a se abrir. Porque aí seus olhos vão parar de... mas se não é jejum, se não é isso, se não é a religiosidade, como que eu vou ser abençoado? Olha aí, olha você sendo colocado em xeque. O que ele disse para Abraão? Anda na minha presença, de ser perfeito. O Senhor te pede para andar na presença dEle. Pedro, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, ele não se desviou. Ele continuou com a igreja esperando a volta de Cristo, sim ou não? Bom, Jesus falou que ia voltar, né? Vamos ficar aqui esperando. E isso acontece. Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então olha o que Jesus responde. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por ter lhe perguntado a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacente as minhas ovelhas. Olha aqui para mim. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus dá a ele a oportunidade dele se arrepender? Jesus falou, Pedro, você me ama. Olha a oportunidade que Cristo estava dando para Pedro se redimir, gente. Poxa, eu neguei Jesus 3 vezes, então ele ressurreto teve a preocupação de chegar diante de Pedro, talvez doido para ir para a glória logo, né? Mas não, ele continuou fazendo a obra. Deixa eu ir lá falar com Pedro, porque é dele que vai vir minha igreja, a promessa não mudou. A promessa não mudou para você, filha. Não mudou. Não pensa que o tempo demorado quer dizer que Deus se esqueceu. É você que está se esquecendo, às vezes, de andar com Deus. É nós que estamos nos esquecendo, nos esfriando. Quando a bênção demora, quando a resposta não vem. Mas se ela não vem, ainda assim é resposta. Ainda assim é resposta. Para quê? Para você crescer mais.
Eu me lembro, minhas irmãs, quando eu cheguei na igreja destruída, lascada por causa da depressão. E eu nem sabia que era esse o nome. Cheguei cheia de angústia. Quem aqui já viu a série que eu fiz no YouTube falando sobre a depressão? Ali eu falei um pouco da minha história, mas bem pouco mesmo, senão ia ficar muita coisa. A minha vida familiar era um inferno. Na minha casa já tinha dado polícia, SAMU. Meus pais divorciados, morava eu, minha mãe e minha irmã. A briga entre a minha mãe e a minha irmã era de arrancar cabelo. Coisa grave, pessoal, coisa do próprio Satanás. E eu vi aquilo, pessoal, que coisa triste. Aí a depressão e a ansiedade foram tomando conta da minha vida, sem saber que era aquilo. Até que eu pisei na igreja. Mas eu ainda pisei na igreja com um sentimento religioso. Eu preciso ir na igreja para ser curado. Quantos estão assim? Eu preciso ir na igreja domingo. Estou sentindo as coisas esquisitas. Mas não vem um mês todo. Mas Deus é misericordioso, como foi com Pedro, aqui Jesus. Não é? E eu me lembro que eu sentadinha no banco da igreja, querendo ser curada da depressão. Aquilo estava me aprisionando, pessoal. Eu tinha problemas físicos por ter esse problema. Eu tinha tontura, parecia que eu tinha labirintite. Eu perdi o chão, assim. Uma vez eu fui descer do ônibus e falei, meu Deus, o chão foi embora. Tontura grande. A mão começava a suar. A ansiedade era tanta, a crise era tão forte que eu não conseguia ver mais ninguém na minha frente. Parecia que eu estava embriagada. Aquela sensação de ver 2 pessoas na minha frente, e era uma só. E eu, começando a ter essas crises, eu falei, eu preciso ir para a igreja. Meu padrasto, na época, ia na Igreja da Graça. Eu falei, que igreja que você vai? Ele, eu vou naquela ali, era do lado de casa. Eu falei, eu vou lá com você no domingo. E fui, comecei a congregar, mas com aquele pensamento de, vou bater o cartão e vou embora. Deus, eu fui na igreja hoje, hein? Estou esperando a minha bênção. Coitada de mim. Coitada de quem ainda pensa assim. Mas o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, foi me ensinando. E foi me ensinando, e foi me ensinando. E a lição mais preciosa que Jesus te ensina hoje, como ensinou para mim, o que Ele tem para você é muito mais do que aquilo que você tem pedido ou pensado. A gente vem na igreja destruído mesmo, querendo bênção financeira, endividado até o pescoço. A gente vem para a igreja porque o nosso casamento está uma desgraça. A gente vem para a igreja porque o filho está andando com gente errada e parece que a gente não tem mais voz para falar com ele, porque parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Você parece que perdeu o controle da tua família e a coisa só anda de mal a pior. No seu trabalho você é humilhado, perseguido, cheio de inveja, de olho gordo, sendo que às vezes você não tem nada. Mas o povo tem inveja, né? Isso acontece, porque o mundo está aí para isso, para oferecer só o que de ruim tem, não é? Então você chega na igreja desesperado para ser ajudado. Só que Deus te ensina. No desespero eu não opero, não. Eu opero na fé. Então Deus vai te ensinar a ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser abençoado. Sem fé é impossível ter resposta. Por isso que a gente bate na tecla. Vem quarta, filha. Vem domingo. Vem sexta. Porque eu quero ver você cheia de fé. E aí você começa a engatinhar na fé. Quem começa a crescer na fé, começa a crescer em vitória, irmã. É simples assim. Pastor, mas eu estou há 20 anos na igreja e não tive a resposta. Está faltando fé. Desculpa, mas é a verdade. Está faltando fé. Sabe que eu tinha uma verruga aqui no dedo desde os 18 anos? Sabe por quê? Que eu fui começar a fazer a unha nos lugares aí, eu sempre fui desencanada, né? Usa esse alicate aí mesmo. A moça vinha e fazia. Aquele negócio começou a crescer aqui, ó. Era enjoado, pessoal. Tinha que ficar lixando a verruga, aquela coisa. Era bem no canto da unha aqui, ó. Aí eu comecei a falar. Aí eu ia, toda vez que eu ia fazer a unha, era um constrangimento, pessoal. Porque, né, você vai falar que tem verruga, a moça, eu faço ela por último, então. Aquela coisa. Falar, isso aqui é uma verruga aqui. Quando eu descobri que era verruga, eu fiquei em choque, que era um negócio meio ruim, assim, meio áspero. Falei, é uma verruga, filha. Perdoa, é uma verruga que nasceu aqui. E aquele negócio me incomodando. Quando eu não cuidava da unha, que geralmente acontecia, que eu não tenho muito tempo para nada,
Aquela unha começava a crescer e ficava aquele negócio. E aí, eu já na obra, pessoal, já pregadora da palavra. E aquele até que um dia eu falei, meu Deus, estou revoltada com esse negócio aqui. Eu vou me posicionar agora. Orei uma vez com um missionário orando, eu orei, repreendi, fiquei firme. A verruga não foi embora, não. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Aí uma vez sozinha no meu quarto, eu entrei e falei assim, o negócio é o seguinte, Satanás, você não vai me enganar, não. Porque o meu corpo veio perfeitinho, e eu quero ele do jeito que ele veio. E o que se você ligar na terra, vai ligar no céu. Naquela hora eu comecei a determinar. Eu falei, eu não aceito e tal. Briguei com Satanás, quase joguei ele fora da janela. Aquela briga pesada mesmo, né? E sai daqui, demônio, você não vai ficar no meu dedo e tal, e daquilo outro, e aquilo outro. Mandei embora. Uma semana depois, isso porque eu estava passando um remedinho. Eu falei, eu não vou passar mais nada, aqui é pela fé. E aí fui, pela fé. Quando eu fiz o negócio pela fé, falei, não vou passar mais nada, esse negócio vai sair, já falei, não vou voltar atrás da minha palavra. Eu já falei, não vou voltar atrás. Aí vinha, estava lá, eu já falei e não vou voltar atrás. Está seco. Fui fazer a unha um dia, a moça falou, o dia que ela foi arrancar, que ela lixou, arrancou o bife assim, falei, meu Deus do céu. Quando eu vi, não tinha mais nada, pessoal. Ó, você vinha aqui, tá limpo, igual bumbumzinho de neném. Tá lindo. Mas por quê? Porque eu sou diferente de você? Eu orei, funcionou a primeira vez? Desde os 18, quantas vezes eu já não orei por esse negócio? Mas a fé ainda não tinha batido no coração. Eu precisava aprender. Eu comecei a aprender. Bom, mas eu já era pregadora da palavra, mas eu precisava aprender. Eu estou sempre precisando aprender. A gente está sempre precisando aprender. Jesus então fala para Pedro, olha aqui para mim. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro, você me ama? Oh, Jesus, eu te amo. Se você me ama mesmo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Oh, Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. O que isso quer dizer? Cuida da minha igreja. Ou seja, ele estava relembrando a Pedro que a promessa não tinha mudado. Ele disse, Pedro, eu não disse que era você, eu não disse que ia ser você que ia começar a minha igreja, é isso que vai acontecer. É você que vai viver a promessa. Então, Jesus veio ressurreto para lembrar Pedro que ele ia viver a promessa independente do que ele tinha feito. Porém, Jesus deu a ele a oportunidade de se redimir, ou seja, de se arrepender. Né? Você me negou 3 vezes, mas você me ama? Eu amo, Senhor. Eu amo, o Senhor sabe que eu te amo. E muito melhor, o Senhor Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de se livrar da culpa. Sentimento satânico é a culpa. Só quem sentiu sabe. A culpa é um dos piores sentimentos que tem. A culpa da mãe, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para esse filho virar o que virou? A culpa é um sentimento satânico que corrói muitas vidas, levam vidas para a depressão. Assim como a culpa, a tristeza, a opressão, a ansiedade, ou seja, qualquer sentimento contrário à Bíblia Sagrada, você não deve alimentá-lo. Pastora, como é o livro da culpa? Se arrependendo, entregando para o Senhor e crendo que foi perdoada. Pastor, eu cometi um aborto há tantos anos atrás, isso me consome, eu não consigo orar, toda vez que eu vou orar é um martírio, eu já pedi perdão tantas vezes, está errado, filha, pede uma só e se perdoa. Ah, pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça, fiz tal coisa que não devia. Jesus deu a oportunidade para Pedro se redimir, ele sempre te dá a oportunidade de você se arrepender. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja e precisei da ajuda de Deus, Deus precisou me moldar, Deus precisou me ensinar. Eu ainda achava que era possível servir a 2 senhores. Entrava na igreja, domingo os amigos ligavam, Thaís, vamos sair? Eu acho que não tem nenhum problema não, vamos lá. Tadinha. E Deus foi me moldando, Deus foi mostrando, ou você serve a mim ou você serve a Ele. Não dá para ter vida dupla com Deus, minha irmã. Desculpa, mas essa é a verdade. Não dá para servir a 2 senhores. Ou o Senhor está em prioridade, ou Ele está em primeiro lugar na tua vida, ou Ele não estará em nenhum outro.
porque ele não divide a glória dele com ele. O Senhor não estará no segundo, muito menos no terceiro lugar da sua vida, nem no quarto. Se ele não estiver em primeiro, ele não está lá. E é isso que nós precisamos aprender. Pedro precisou aprender. E Pedro, o que aconteceu com ele? Mais à frente, lá no livro de Atos, este mesmo homem é cheio do Espírito Santo. Na primeira pregação dele se converte milhares de homens e mulheres. Aquele homem, cheio de medo e pavor, de ser pego pelos homens, desesperado, negou Jesus 3 vezes, colocou os pés pelas mãos. Foi o mesmo homem que, olha, a sombra dele curava os doentes. Era o mesmo homem que fez maravilhas, as mesmas que Jesus fez. Por quê? Primeiro, ele se arrependeu. Primeiro, ele confiou. Segundo, ele confiou na promessa que Jesus tinha dado para ele. É em mim que vai ser a igreja. Confie na promessa que Deus te deu. A promessa que o Senhor te deu, ela não mudou. A provisão de Deus está planejada para acontecer na tua vida. Quem sabe o que é aqui? Quem sabe aquele negócio de banco lá? Débito automático. Oh, que coisa horrorosa, né? Só debita, nunca acredita, né? Quem conhece o débito automático aqui? Coloque em débito. Aí você vai lá, cadê o dinheiro que eu coloquei? Ih, pagou a conta. Ai, meu Deus, né? A promessa de Deus está pronta para acontecer igual o débito. Quando você vê, já foi, já aconteceu. Amém? E ela está lá para ser, ela já está planejada ali, ó, para acontecer no extrato da tua vida. Mas enquanto você ficar no vai, não vai, vou, não vou, Deus não me perdoou, perdoou, vou fazer ou não vou fazer? Não, Deus está esperando que você verdadeiramente se posicione como mulher de Deus que você é, porque Pedro nunca deixou de ser de Deus, porque ele negou Jesus. Você nunca deixou de ser de Deus porque em algum momento da sua vida você duvidou que Deus estava com você. Você nunca deixou de viver, de estar no plano de viver a promessa dele, que você duvidou porque você, meu Deus, mais o marido, mais o filho, a situação financeira, Deus se esqueceu de mim. Quem nunca passou por um momento como esse? Mas o segredo é não permanecer lá na derrota. Pedro andou na derrota, na culpa. A Bíblia diz que ele chorou amargamente pela escolha que ele tomou. Talvez hoje você está aqui porque você tomou escolhas erradas na sua vida que te fizeram chorar amargamente. Mas Jesus volta. Jesus volta ressurreto. Ele poderia ter morrido e pronto, ressuscitou, vai para o céu. Não, ele teve a preocupação de falar com Pedro. Pedro, estou aqui para te lembrar que você vai viver aquela promessa que eu te dei. Jesus está aqui hoje para te lembrar, aquela promessa que Ele te deu vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Mas se você não retroceder e crer, Pedro confiou, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu estou aqui, o Senhor sabe que pode contar comigo, o Senhor sabe que eu não vou desistir. E eu digo para você, irmã, você que está aqui hoje, pode passar 10 anos, posso te fazer um pedido? De verdade? Não vale a pena sair da casa de Deus. Não vale a pena sair da presença de Deus. Você pode achar que a vida lá fora é mais fácil, mas não é. É melhor você esperar com Deus do que ficar lá fora, esperando e vivendo aquilo que o diabo planejou. Pode demorar, mas creia. Uma coisa eu vou te falar. Se você achar na Bíblia Sagrada, ó, se você achar aí, você vem aqui me mostrar. Se você achar na Bíblia Sagrada o lugar que te diz o tempo e a hora de viver a bênção, você me mostra. Você vai achar? Não vai achar. Mas a promessa está aqui? É só isso que você precisa entender, filha. Porque a hora que você entender, você vai bater no teu coração e falar, é hoje. Hoje eu vou me posicionar. Hoje esse mal vai embora, hoje esse problema, essa depressão vai embora, esse demônio vai embora completamente do meu casamento, da minha vida, da vida dos meus filhos. Os filhos são meus, herança de Deus. Para mim, Satanás, você não vai tocar neles. Eles são herança do Senhor para mim. E o Deus que eu sirvo, eles vão servir também, em nome do Senhor Jesus. Isso é a posição de mulher que vence verdadeiramente. Fique de pé que nós vamos orar, em nome de Jesus.